Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV. Programa esse tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito da sociedade. Hoje, como convidado, teremos o professor Dário Júnior, advogado criminalista e professor da Rede Docum. Professor Dário, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Professor Oscar, eu que agradeço esse convite de poder, mais uma vez, participar do programa Direito em Foco, que está cada vez mais se consolidando, né, com temas realmente atuais e relevantes. E o tema de hoje, né, como o senhor bem disse aí, um tema relevante, que é a colaboração premiada, né, que antes, né, já foi conhecido também como delação premiada, e é importante, principalmente para o contexto. Então, assim, a gente gostaria que o senhor, de alguma forma, explicasse para o nosso telespectador conhecer um pouco mais a respeito do assunto. Olha, é um tema realmente muito atual, que ganhou uma notoriedade maior no Brasil nos últimos tempos, principalmente após a deflagração da Operação Lava Jato pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, que tem investigado aí casos de corrupção, principalmente na Petrobras. Mas o Instituto da Colaboração Premiada, ele não é novo. E no Brasil, principalmente nos meios jurídicos, entre alguns juristas um pouco mais ortodoxos, provoca uma certa estranheza, porque aqui no nosso sistema romano-germânico sempre vigorou aquela ideia da litigiosidade penal até as últimas consequências, ou seja, confere-se ao acusado as garantias do devido processo legal, ele se defende e o Estado não faz qualquer tipo de negociação com esse delinquente. Se ele for condenado, será condenado, se não houver provas, ele será absolvido. Mas um meio termo, uma transação com ele, isso não era da nossa tradição. Porém, depois da Constituição de 88, o Brasil começa a adotar alguns instrumentos despenalizadores, alguns instrumentos como a mediação, a transação penal, e a chamada delação premiada foi acolhida também pelo direito brasileiro, algo que já existia em outros países. Dos países de tradição romano-germânica a quebrar essa barreira aí da litigiosidade penal, nós podemos destacar principalmente a Itália, que teve que adotar esse instituto porque lá há uma criminalidade organizada, principalmente com relação às atividades da máfia. E a Itália acabou tendo que adotar isso, que já era adotado principalmente nos países de tradição saxônica, como, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. E é importante destacar, né, esse movimento que o senhor destacou com relação ao momento em que as partes eram litigantes e agora as partes elas podem, de alguma forma, compor, né, determinadas situações para poder ajudar o processo. Isso é um espírito democrático, né, de participação dentro do processo. Exatamente. A delação ou colaboração premiada é, muitas vezes, cercada de desinformação. Algumas pessoas, eu vejo alguns advogados aí, proeminentes, às vezes né, alguns juristas, alguns criminalistas de renome, associar essa prática com uma prática inquisitória, quando, na verdade, é uma prática eminentemente acusatória, ou seja, daquele processo penal mais democrático, onde há até uma distância maior do juiz, né, da atividade de produção e concretização da prova. O juiz fica mais distante e aí o acusador, o defensor e o próprio acusado, eles se entendem com relação aos termos desta colaboração. Então, me parece, sim, ser um instrumento democrático, um instrumento civilizatório. É um avanço que a gente percebe, principalmente após a Constituição de 88. Se a gente for observar o direito penal brasileiro, ele já tem um dispositivo muito antigo, o artigo 16 do Código Penal, que tratava do arrependimento posterior, que é a possibilidade de alguém envolvido num determinado crime devolver a coisa furtada ou reparar o dano e receber uma redução de pena de 1 a 2/3. Só que isso ainda era uma experiência muito tímida. Com a Constituição de 88, há um apontamento nessa direção de um direito
um processo penal restaurativo, um processo penal em que possa haver uma certa negociação, muito semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos com o instituto chamado plea bargaining, em que o acusado ele negocia, né, com os seus acusadores, com os promotores, e pode, às vezes, se livrar de consequências mais severas, mais rigorosas, adotando um determinado comportamento processual de colaboração com a justiça. E é interessante também o seguinte, que talvez passa uma imagem, né, que o Estado está favorecendo, né, de forma alguma, a pessoa que está colaborando, né, no sentido dele ter uma pena menor. Como na Operação Lava Jato, às vezes, a pessoa está lá com a tornozeleira, né, ao invés de ficar preso. E, na verdade, faz parte do processo. Né? De fato, há uma certa vantagem para a pessoa que cometeu o crime. Mas essa vantagem que é dada a essa pessoa, ela é compensada por uma série de benefícios para toda a coletividade, para toda a sociedade. Isso, às vezes, permite investigar outros crimes, permite desbaratar organizações criminosas que poderiam continuar agindo de forma muito nociva para a coletividade. Então, é um instituto jurídico próprio do processo penal democrático e que já deu resultados em muitos outros países, em muitos outros ordenamentos jurídicos, e que começa a dar resultados impressionantes no Brasil. E há uma mudança também de paradigma no sentido daquela coisa da pena-castigo, né? Parece que a expectativa com relação à área criminal é assim, a pessoa que cometeu um delito, ela tem que ser castigada, ela tem que ir para uma cadeia, para um presídio e sair de fora da vista da sociedade. E, na verdade, com uma espécie de um instituto como esse, acontece o contrário, né? A pessoa, o criminoso, o que cometeu o crime, ele está inserido no processo de solução da questão. E ele vai receber pena. A colaboração premiada não é uma garantia de impunidade. A retribuição, a reprimenda vai ocorrer. Porém, dentro de uma proporção que vai contribuir para que outros crimes sejam esclarecidos, para que outras pessoas sejam investigadas, para que os danos coletivos sejam minimizados e numa situação em que a colaboração daquele acusado é determinante para o esclarecimento desses crimes. Eu acho que o Instituto da Colaboração Premiada, como, né, a gente destacou anteriormente, ele é um instituto democrático que veio para ficar e muito embora ele esteja sendo trabalhado numa esfera, né, uma esfera federal, eu entendo que daqui a pouco, possivelmente, nas esferas, né, das instâncias inferiores, isso com certeza também vai ser uma realidade. Não, mas isso já ocorre também na jurisdição estadual. Já são várias as decisões, principalmente com relação a delitos de tráfico de entorpecentes, extorsão mediante sequestro. A gente pode falar disso mais adiante. Então, assim, um instituto da delação premiada, até mesmo anteriormente, a lei mais recente, né, a nova lei que regulamentou de forma assim, muito mais precisa essa questão, a Lei 12.850 de 2013, mesmo antes do advento dessa lei, isso era aplicado. E, em alguns casos, na jurisdição estadual, na justiça estadual. Antes da gente começar a falar dos requisitos processuais para a colaboração premiada, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.